Quanto tempo você acha que é o suficiente para saber que o trabalho de um técnico em um time vai dar muito certo ou muito errado? E quanto tempo você acha que um treinador precisa para ver se ele vai conseguir fazer um grande trabalho ou não à frente de uma equipe? A gente sabe que no futebol brasileiro existe um moedor de técnicos. Os profissionais assumem uma equipe, tropeçam 2, 3 vezes e são demitidos ou pedem para sair. E em 2003, no Corinthians, a vítima desse sistema terrível foi um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, o Maestro Júnior. Meu nome é Lucas Reis, esse é o canal Entre Gols e essa aqui é a história de quando o Maestro Júnior foi técnico do Corinthians por apenas 13 dias. Então já se inscreve no canal porque entre um gol e outro, aqui tem sempre muita história para contar. Em 2003, Júnior teve uma das passagens mais curtas e curiosas da história do Timão. Foram 13 dias no cargo, apenas 2 jogos e 2 derrotas pelo mesmo placar, 3-0. Mas para entender como isso aconteceu, é preciso voltar um pouco no tempo e olhar com atenção para o momento de Júnior como treinador e para o cenário turbulento do Corinthians naquele ano. Após encerrar a carreira como jogador no início dos anos 90, Júnior construiu uma imagem muito forte fora de campo. Comentarista muito respeitado, visão tática extremamente apurada, leitura de jogo refinada e uma liderança natural. Como técnico, porém, a sua trajetória ainda era muito curta quando recebeu o convite corintiano. O jogador que mais vezes vestiu a camisa do Flamengo, com 875 partidas, Júnior pendurou as chuteiras durante o torneio de Milão de 93 contra a Inter de Milão e no dia 19 de agosto daquele ano. Menos de um mês depois, em 13 de setembro do mesmo ano, o clube flamenguista decidiu demitir o então treinador Evaristo de Macedo, que havia começado o Brasileirão com 2 empates, e convenceu o Maestro recém-aposentado a assumir o cargo à frente da equipe. Júnior encerrou sua primeira passagem como técnico do Mengão em maio de 94, após o clube ser vice-campeão carioca, e chegou a trabalhar na Copa do Mundo de 1994 como um observador técnico da comissão técnica de Carlos Alberto Parreira na seleção brasileira. Em janeiro de 97, ele voltou ao cargo de treinador do Flamengo e levou o time à final do Rio-São Paulo, mas acabou superado pelo Santos na grande final e deixou o clube em maio daquele ano. O Maestro então foi se dedicar à carreira de comentarista no Grupo Globo, onde ficou até 2003, e aí surgiu o Corinthians na vida do ex-lateral. Poderia ser uma oportunidade de ouro, mas o Corinthians de 2003 não era fácil. O Timão abriu a temporada conquistando o título paulista, muito festejado, vencendo o rival São Paulo na grande final sob o comando do técnico Geninho. O elenco que venceu o estadual tinha nomes como Doni, Fábio Luciano, Kleber, Vampeta, Jorge Wagner, Lee Edson e Gil, mas foi bastante modificado para a disputa do Brasileirão, e Geninho, que já tinha amargado uma eliminação traumática na Libertadores daquele ano para o River Plate, caiu em setembro após goleada histórica para o Juventude por 6-1 naquele Brasileirão. Depois de alguns dias sob o comando do interino Jairo Leal, o Corinthians na época, presidido por Alberto Dualib e Roque Cittadini, e que tinha como diretor de futebol Andrés Sanches, recorreu a nomes históricos do futebol brasileiro para sair daquela crise. No dia 3 de outubro de 2003, o Timão apresentou o ídolo Roberto Rivelino para o cargo de diretor técnico e Júnior como treinador da equipe. A contratação de Júnior teve peso simbólico. Um ídolo do Flamengo, ex-capitão da seleção brasileira, chegando ao Corinthians em um momento de crise ao lado de um dos maiores nomes da história corintiana para dar sustentação ao seu trabalho. A ideia da diretoria era clara: alguém com liderança, respeito no vestiário, discurso forte para tentar reorganizar o time. O novo treinador chegou mirando classificação para a Libertadores do ano seguinte, mas sempre muito cauteloso para não iludir o torcedor alvinegro. E a chegada de 2 nomes tão importantes do futebol brasileiro, claro, agradou muito ao elenco alvinegro. 5 dias depois de ser apresentado, veio a estreia do Maestro à frente do clube do Parque São Jorge. O desafio era no Pacaembu contra o São Caetano, então comandado pelo técnico Tite. O Timão, bem diferente daquele primeiro semestre, foi a campo com Rubinho, Coelho, Anderson, Marquinhos Silva e Moreno, Fabrício, Fabinho e Robert, Jamel, André Luiz e Gil. E o São Caetano não tomou conhecimento da equipe alvinegra mesmo jogando no Pacaembu. No final, 3-0 pro Azulão, com gols de Capixaba, Varley e Ademar, aquele mesmo. Mas o futebol brasileiro não te dá muito tempo para lamentar as derrotas não, e apenas 4 dias
dias depois da estreia traumática, Júnior tinha um novo desafio no comando corintiano, o clássico contra o São Paulo no Morumbi. O clássico valia muito para o Timão, claro, mas também para o tricolor, que vinha de 2 derrotas seguidas no campeonato naquele momento. O Júnior resolveu então escalar uma equipe um pouco diferente daquela que perdeu para o São Caetano alguns dias antes e mandou a campo Rubinho no gol, Coelho, Anderson, Marquinhos e Moreno, Pingo, Fabinho e Renato Abreu, Robert, Abuda e Gil. Mas olha, as mudanças não surtiram muito efeito não, e a equipe alvinegra foi atropelada mais uma vez. O São Paulo de Rogério Ceni, Ricardinho, Luiz Fabiano e comandado por Rojas fez 3-0 com gols de Carlos Alberto, Fábio Simplício e Diego Tardelli. O ambiente, que já era pesado, tornou-se insustentável e no dia 14 de outubro, após 2 jogos, 2 derrotas e 6 gols sofridos contra nenhum gol marcado, Júnior pediu demissão do cargo de treinador do Corinthians. 2 dias após a sua saída, em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, o então ex-treinador corintiano explicou o pedido de demissão, afirmando que cometeu um erro de avaliação do elenco e que a fragilidade técnica dos jogadores o obrigariam a encher o time de volantes, fato que iria contra a sua filosofia de jogo. Naquele momento, com apenas 13 dias no cargo, o maestro se tornou o técnico com a passagem mais curta da história do Corinthians, feito que só foi superado em 2023, quando o Cuca assumiu a equipe e ficou apenas 6 dias no cargo. 20 anos depois, em entrevista ao All Sport, o Júnior relembrou a experiência no Timão e explicou a opção pela saída tão repentina. Abre aspas do Júnior: "Na ida para o Corinthians me contaram uma história, o Roque Cittadini e o André Sanches, de que ia ter investimento e tudo mais. Infelizmente, eu não tinha nada disso. Eu acreditei, mas eu consegui ter rapidinho o panorama e não era nada daquilo." Em enquete realizada na internet na época, o jornal O Estado de São Paulo elegeu o ex-jogador do Corinthians, Casagrande, como favorito da torcida para assumir o comando da equipe após a saída de Júnior, seguido pelo ex-técnico do Boca, Carlos Bianchi, e pelo treinador campeão mundial com o Timão em 2000, Oswaldo de Oliveira. Após a saída de Júnior, no entanto, quem assumiu o comando da equipe foi o auxiliar Juninho Fonseca, que ficou à frente do time até o final da temporada. O Corinthians terminou o Campeonato Brasileiro de 2003 apenas na 15ª posição, longe das expectativas criadas no início do ano quando conquistou o Paulistão. E o Júnior, por sua vez, nunca mais voltou a ser treinador. Após essa experiência frustrada no Parque São Jorge, ele voltou a trabalhar num clube como diretor no Flamengo, mas também não teve grande sucesso na temporada 2004. E voltou a trabalhar como comentarista nos anos seguintes, passando pela TV Record, pela Band e retornando alguns anos depois ao Grupo Globo, onde está até hoje. A história de Júnior no Corinthians mostra que no futebol, nem mesmo currículo, inteligência, conhecimento de futebol e respeito adquirido ao longo dos anos garantem tempo ou sucesso a um treinador. Às vezes, tudo se resume ao momento errado, no lugar errado.